Eu quero convidar você a abrir comigo a segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu tenho sido bastante ministrado aí nesses últimos dias nesse texto. Usei até ele num devocional no grupo familiar essa semana. E Deus tem trazido aí alguns consolos, confortos, direções da minha vida em relação a esse texto. E eu quero compartilhar um pensamento com você a respeito da posição de Paulo aqui nesse contexto da segunda carta que ele escreve a Timóteo. 2 Timóteo 4, deixa eu só mudar aqui, que senão vai ficar diferente do de vocês lá. Eu vou lendo aqui, fica um pouco diferente. 4:1, eu vou ler aqui um pedacinho bem comprido, aqui bem longo. Aqui. Preste atenção, esteja junto comigo aí. Então o texto diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo, você vai lembrar ali, era um adolescente, né, saindo da adolescência, indo para a juventude, quando ele assume uma responsabilidade ministerial, ele assume uma igreja numa cidade importante, que é em Éfeso, e Paulo vai orientando ele, né? E aqui Paulo começa então o último capítulo, né? Claro que ele não escreveu esses capítulos, mas as últimas linhas da sua segunda carta a Timóteo. E ele dá uma exortação solene a Timóteo. E ele chama duas testemunhas para essa exortação. E as duas testemunhas são nada mais, nada menos do que Deus e Jesus Cristo. Eu vou ler novamente o verso 1, ele diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. E aí então, qual é a exortação que Paulo dá a Timóteo? Paulo fala: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, como uma oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que me amam, o que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Até o verso 17 desse texto. Meu irmão, esse texto ele é muito significativo para nós, hoje. Além de serem as últimas palavras, parte das últimas palavras que o apóstolo Paulo escreveu na sua vida, ele estava mandando uma carta para o seu discípulo. Timóteo, filho amado, Paulo chama ele de filho amado. Timóteo foi praticamente adotado por Paulo, não só ministerialmente, como um discípulo, mas Paulo orientou e acompanhou a vida de Timóteo por muito tempo. Paulo estava preso em Roma,
ele estava lá fazendo a sua defesa, estava lá argumentando diante dos magistrados e de pessoas que estavam querendo condená-lo à morte. E ele estava na certeza, na convicção, de que ele não lhe restava muito tempo de vida. Ele sabia que os dias estavam terminando. E aí então eu começo a pensar aqui, Paulo sabendo que a sua morte estava perto, estava próxima. E ele precisava instruir os seus discípulos, instruir as pessoas que ele incentivou, que ele acompanhou, que ele apoiou na implantação de diversas igrejas em toda a Ásia, até mesmo em alguns lugares da Judéia, mas especialmente na Ásia. E aí Paulo para na cadeia, na prisão, e ele precisa escrever uma carta. Eu tento me colocar no lugar dele, no sentido do momento, da circunstância que ele vivia. E eu penso, o que é que eu escreveria nessa circunstância? O que eu escreveria nessa situação? Eu poderia descrever uma série de estratégias. Olhe, para você cuidar da igreja, faça isso, faça aquilo outro. Não deixe que façam desse jeito. Cuide com as cadeiras, cuide com o hall. Não deixe as pessoas sujarem a igreja. Não deixe as pessoas fazerem isso ou aquilo outro no templo. Meu irmão, Paulo poderia escrever muitas coisas para Timóteo. Paulo poderia escrever muitos pensamentos. Talvez contar um pouco da sua história. E falar, olha Timóteo, como eu sofri, quantas vezes eu apanhei, quantas vezes eu fui preso, quantas vezes eu fui colocado no cárcere, quantas vezes eu fui discriminado. Ele poderia se lamentar por todos os problemas que ele experimentou ao longo da sua vida. Mas nas últimas linhas de uma carta que foi para um jovem, para um rapaz, pastor da igreja de Éfeso, e que essa carta ecoa até hoje, chega até nós cristãos, foram as últimas palavras que Paulo escreveu. Ele fala para Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu te exorto solenemente, pregue a palavra. Meu irmão, quando Paulo escreve isso para Timóteo, Paulo está dizendo para ele, existe algo que é supremo, algo que é mais importante do que qualquer outra coisa que você for fazer na sua vida. Tudo que você for realizar, todo trabalho que você for praticar, todo tipo de atividade, de relacionamento que você tiver, todo encontro que você tiver com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, todas as viagens que você fizer, por onde você passar, existe uma coisa importantíssima que você não pode deixar de fazer. Pregue a palavra. Pregar a palavra. Deixa eu tentar explicar um pouco por que Deus tem me incomodado muito com esse texto. Pregar a palavra não é simplesmente você pegar uma Bíblia, eu trouxe aqui num tablet, né? Pegar uma Bíblia e começar a ler os textos e falar para as pessoas aquele texto, falar, você precisa acreditar nisso. Não. Pregar a palavra é viver o Evangelho. É você saber o que Jesus Cristo fez por você. É você entender quem você é em Cristo Jesus. É você entender a sua identidade e você assumir isso. E por onde você passar, aonde você estiver, é você expressar aquilo que Deus fez por você. É aquilo que Deus realizou e transformou na sua vida. Isso é pregar a palavra. Pregar a palavra não é simplesmente você pegar um monte de textos e discorrê-los para alguém. Pregar a palavra não é simplesmente você dizer para as pessoas por aí, olha, eu sou crente, eu sou cristão, eu vou na igreja todo domingo. Durante a semana eu vou numa reunião lá do grupo familiar. Eu vou no encontro de homens, eu vou na reunião de mulheres, eu vou nas atividades da igreja. Ontem nós tivemos uma vigília, ficamos aqui até 1h pouco da manhã. 40 irmãos aqui, dedicamos um tempo extraordinário de oração. Nos movemos espiritualmente aqui. Você pode falar para as pessoas e contar tudo que você faz na igreja, mas isso não é pregar a palavra. Pregar a palavra é você ter a sua vida como um livro aberto. E as pessoas olharem para você e enxergarem o amor de Deus na sua vida. Olhe só, Efésios não. Eu vou ler, eu não passei o texto lá para os irmãos.
Não, vou ler Efésios. Vamos ler Efésios que eu passei para eles. Efésios 3. Paulo fala algo extraordinário nesse texto. Efésios 3:14. Deixa eu mudar aqui também, que senão eu vou ler de um jeito e lá vai estar escrito de outro. Efésios 3:14 até o 21 diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. A razão que Paulo está dizendo aqui, ela está descrita um pouquinho antes ali, que é exatamente pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, do fato dele ter se tornado um ministro da graça, da pregação sobre a graça, sobre o amor de Deus. Por isso ele diz assim, por essa razão. Qual razão? O fato de que ele era um pregador do Evangelho da graça. E aí ele continua, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meu irmão, pregar o Evangelho para Paulo era, da mesma maneira que quando ele escreve essa carta para os Efésios, ele faz uma oração. E a oração dele é que aqueles homens e mulheres daquela igreja, daquele lugar, pudessem conhecer a Cristo de tal maneira, ter Jesus em suas vidas através da fé, como ele fala no texto, de tal maneira que eles conhecessem a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo. Paulo é um dos instrumentos mais poderosos que Deus usou na face da terra. Mas eu gostaria de lembrar você, porque isso é o que me impacta quando ele escreve lá para Timóteo no fim da sua vida. Eu gostaria de lembrar você que Paulo era um assassino de cristãos. Ele foi um homem que perseguiu a igreja. Ele foi o homem que ajudou, aos pés dele foi apedrejado Estevão, o primeiro mártir da igreja. A primeira pessoa que acabou perdendo a sua vida por Cristo Jesus após a ressurreição de Jesus. Paulo, ele perseguia as pessoas que criam em Jesus. Em Atos, no relato ali que ele se desloca para Damasco, eu não vou ler o texto, já li 2 textos bem longos. Ele foi até os líderes judeus lá em Jerusalém e ele pegou cartas autorizando ele a ir a Damasco para perseguir aqueles que eram do caminho. Os cristãos se chamavam dessa forma, eu sou do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eles se denominavam assim. E no meio daquele trajeto, naquela estrada, naquele caminho, Jesus aparece para Paulo. E ali Paulo, ele se converte, muda a sua vida, ele deixa de se chamar Saulo, passa a se chamar Paulo. Há uma mudança na vida dele. E então você começa a pensar juntamente comigo aqui, o quanto que Paulo poderia ter no seu coração um sentimento de culpa. Um sentimento de olhar para trás e falar, Deus, o Senhor está me chamando. O Senhor quer que eu pregue o Evangelho, mas olha o que eu fiz aqui. Eu prendi fulano, eu persegui ciclano, eu matei o outro, eu ajudei a perseguir e matar essas pessoas. Eu sou um religioso de carteirinha, eu cumpro as regras para poder receber algo de Deus. Eu não vou pregar esse Evangelho que simplesmente diz que Deus nos ama. E Ele nos perdoa, e Ele nos recebe como somos. E Ele não exige de nós absolutamente nada, a não ser que creiamos nele, como nosso Senhor e nosso Salvador.
Paulo tinha todos os motivos para simplesmente olhar para trás e dizer assim: Deus, não é comigo essa história. Meu papel aqui é outro. Tanto que, nesse texto de Atos, Deus fala com Ananias, que era um servo. E ele fala: Ananias, vá lá na rua direita, na casa, numa determinada casa. Saulo de Tarso está lá. E Ananias acho que dá uma olhada assim, né? Fala: Deus, o texto relata isso. Fala: Deus, espera um pouquinho. O Senhor está me mandando ir lá falar com aquele que veio com as cartas das autoridades de Jerusalém para nos perseguir, para nos prender, para nos matar. O Senhor quer que eu vá lá bater na porta dele? Ele era conhecido, Saulo, né? Era conhecido pela igreja como aquele que perseguia os irmãos. Então, quando Paulo ora pelos Efésios, no capítulo 3, no verso 14 ao 21, o texto que eu li, e ele diz assim: eu quero que você experimente o amor, eu quero que você experimente a graça, eu quero que você experimente a altura, a largura, a profundidade deste amor. É porque ele sabia o que ele estava dizendo. Ele sabia que ele poderia dizer assim: eu fui perdoado, eu recebi esse perdão, eu cometi erros, sou digno de uma condenação. E a partir do momento em que ele aceita Jesus, em que ele recebe a Cristo, ele vira as costas para o judaísmo, ele passa a ser perseguido, de perseguidor a perseguido, e ele passa a ser condenado pelos judeus. E se ele caísse nessa vala da autocondenação por aquilo que ele fez, ele seria condenado pelos judeus, condenado por ele mesmo. Mas Paulo entendeu o amor de Deus sobre a vida dele. Meu irmão, se você quer pôr um tema, se você gosta de pôr um título numa mensagem, essa mensagem eu chamei ela de o inflexível amor de Deus. O inflexível amor de Deus. Porque se existe alguma coisa que Deus não abre mão de fazer, em que Ele não tem flexibilidade para mudar, é de que Ele ama a você. E Ele ama você de uma maneira incondicional, de uma maneira extraordinária. Independente daquilo que você fez, daquilo que você pensou, daquilo que você realizou, Deus ama você independente de qualquer circunstância. Nós temos na história, né, lá na Reforma Protestante, uma das principais teses ali de Lutero é a justificação pela graça mediante a fé. Isso é uma herança que nós temos. E aí, quando nós olhamos essa frase, né, a justificação pela graça mediante a fé, essa frase ela traz um cunho assim meio teológico, muito rebuscado, bonito, do ponto de vista teológico. Mas essa frase ela está dizendo de uma outra forma que Deus é um Deus que não fica mudando. Ele não é caprichoso, uma hora está para um lado, uma hora está para o outro, uma hora está de bom humor, de mau humor. Deus ele não é assim. Deus ele não fica mudando as suas ideias. O tempo passa, as coisas mudam. Às vezes quando eu faço dízimos aqui, eu costumo brincar, né? Quase sempre eu falo isso. Hoje você pode dizimar transferindo um recurso pela chave Pix, indo ali numa máquina de cartão, trazendo um envelope aqui. Tem tantas maneiras diferentes. Quando eu me converti 30 anos atrás, eu trabalhava ali, recebia em dinheiro o trabalho que eu tinha, onde eu prestava o meu serviço, recebia em dinheiro. Não tinha muito jeito, tinha que pegar um envelope e pôr o dinheiro. Não dava para ir fazer depósito na conta da igreja, não tinha celular, não tinha nada. O tempo passa, as coisas mudam. As formas mudam. 2000 anos atrás, as pessoas iam ofertar lá no templo, levavam um animal. Levava uma pomba, um carneirinho ali, né, uma ovelhazinha. As ofertas elas mudam na forma de fazer, mas o princípio é o mesmo. O que existe no meu coração, no seu coração, tem que ser a gratidão a Deus. Senão Deus não vai aceitar a sua oferta. Uma oferta feita para barganhar, para trocar, não é isso que Deus quer. E o que eu estou dizendo aqui é, o tempo passa, as coisas mudam, a forma das coisas acontecerem muda. Mas o amor de Deus por você, o amor de Deus por mim, o amor de Deus pela igreja, ele não muda. O Deus o qual nós servimos, o Deus a quem nós seguimos, o Deus que está em nós, que habita em nós, o Deus do qual nós fazemos parte do seu corpo,
Ele é o único Deus que ama o pecador. Se você olhar nas religiões da terra, se você pegar a cultura religiosa, se você estudar os princípios de religiões, todas as outras religiões, o amor do seu Deus está condicionado a uma atitude, a um comportamento, a realizar algo. No cristianismo, não. Nós somos amados independente daquilo aquilo que nós fizermos. Claro que nós precisamos crer, precisa haver uma mudança de mente em nossas vidas, nós precisamos transformar a nossa maneira de agir. Mas Paulo tinha todos os motivos para não ser escolhido por Deus. Se Deus fosse um Deus que troca aquilo que eu faço por um benefício, por uma posição, por uma responsabilidade, por um serviço, por um ministério, Paulo não poderia ser escolhido. Porque o que Paulo fazia, aos nossos olhos ou aos olhos humanos, era digno de condenação e não digno de eleição. Paulo foi eleito por Deus, porque Deus o amava. Você, meu irmão, foi escolhido por Deus, porque Deus te ama. Porque Ele ama você de uma maneira incondicional. Deus, Ele é inflexível no seu amor. Ele não muda a sua forma de amar. Ele não vai mudar a sua maneira de amar o ser humano. Mesmo que o ser humano cometa erros, cometa pecados. Ele vai continuar amando de uma maneira incondicional. Porque Ele, na sua essência, é amor. Ele vai continuar amando você. E nós precisamos compreender, entender esse evangelho. Quando Paulo fala para Timóteo, pregue o evangelho, pregue a palavra. Quando ele declara aqui, eu te exorto solenemente, pregue a palavra. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo ele pastoreava uma igreja numa das cidades mais promíscuas do Oriente, da Ásia. Éfeso tinha um templo de adoração a uma deusa, a deusa Diana, que ela exigia, ou os religiosos dela exigiam que houvessem sacrifícios sexuais. Existia um grupo de sacerdotisas prostitutas naquele lugar. Porque aquilo era um sacrifício a um Deus. E às vezes nós olhamos o ambiente que nós vivemos hoje, e nós achamos que a promiscuidade está crescendo, está tomando conta. Meu irmão, Timóteo pastoreava uma igreja numa cidade que existia a promiscuidade como sendo o padrão normal, a normalidade deles era essa. E é para eles que Paulo escreve, eu quero que vocês experimentem o amor, a profundidade, a grandeza, a largura, a altura do amor de Deus em Cristo Jesus. Se existe uma coisa que pode transformar o ser humano, é o entendimento, é a capacidade de compreender o amor de Deus por você. Enquanto nós não entendemos o amor de Deus por nós, nós ficamos buscando matar a nossa sede em diversos lugares. Foi o pensamento que eu compartilhei com vocês no domingo passado. Matar a sede. O ser humano está buscando matar a sede da sua alma em muitas fontes. Mas quando encontramos em Cristo Jesus, esse amor, ele nos tira a sede de uma maneira permanente. Paulo tinha tão pouca sede, ou não tinha sede, de coisas humanas, que ele pode olhar para o verso de número 10, e ele fala assim, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Paulo olha para Timóteo e fala assim, Demas me abandonou. Mas ele sabia que o importante era que Deus estava com ele. Você começa a entender que o amor de Deus por Paulo era tão compreendido por ele, que aquilo que acontecia ao seu redor não tomava a importância que nós muitas vezes damos. E é engraçado você ler esse texto falando sobre Demas. Se você abrir a sua Bíblia aí um pouquinho depois, ali em Filemão, numa carta que Paulo escreve a Filemão, carta de um único capítulo, o verso de número 24. Paulo fala de 4 irmãos, Demas era um deles. E Paulo escreve dizendo assim, Demas, Lucas e os outros 2 nomes, não lembro de cabeça aqui. E ele fala assim, meus cooperadores no Evangelho.
Você imagina a relação que Paulo tinha com Demas. Pregavam juntos, viajavam juntos, caminhavam juntos, faziam tudo juntos. E de repente Demas, quando Paulo foi preso, estava em Roma, Demas vira as costas e volta para Tessalônica, vai embora, abandona Paulo. Numa outra versão, numa outra tradução da Bíblia, eu gosto da expressão que ele usa, deixa eu abrir aqui. Ele usa uma expressão para essa situação de Demas. Ele fala, só um pouquinho, deixa ele abrir. Ele fala assim: Demas, tendo amado o presente século. E a palavra século ali é amar os prazeres da vida corrente, do dia a dia. Demas abandonou o Evangelho, virou as costas para Paulo. Mas Paulo tinha uma convicção de que Deus o amava tanto, que aquilo que acontecia na relação dele com uma outra pessoa tinha menos importância. Paulo, ele chega diante do julgamento que ele estava passando. E aí ele fala ali no verso 16, 2 Timóteo 4,16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Paulo, que pregou por tantas cidades, em tantas igrejas, em tantos lugares, levou a palavra de Deus para tantas pessoas, apresentou o amor de Cristo em tantos lugares. Quando ele foi a julgamento, ele estava completamente sozinho. Mas aí então ele usa uma expressão, que o sozinho era apenas daquilo que é externo. E o verso 17 diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Meu irmão, eu não sei o momento da sua vida, o momento em que você está passando. Eu não sei as circunstâncias que você está enfrentando no seu dia a dia. Eu não sei os problemas que você passa na sua rotina, trabalho, em casa. Mas com certeza, aquilo que nós vivemos não tem o peso daquilo que Paulo passou. Paulo havia pregado o Evangelho por toda a sua vida, ou por uma boa parte da sua vida. Foi condenado por isso. Estava preso, precisava se defender. E as pessoas que estavam próximas dele o abandonaram. Ele sabia que ia morrer. Ele tinha consciência disso, que o tempo estava findando. E aí ele olha e fala assim: todo mundo me deixou, mas o Senhor me assistiu. Ele tinha uma convicção e uma clareza tão profunda, tão grande, de que ele e Deus juntos poderiam enfrentar qualquer circunstância. Que mesmo quando ele foi traído, mesmo quando ele foi abandonado, mesmo quando ele foi deixado de lado, mesmo quando as pessoas viraram as costas para ele, ele permanecia na convicção de que Deus o amava profundamente. Se tem uma coisa que pode mudar a sua vida, é você compreender o quanto Deus ama você. Isso vai mudar o seu jeito de se relacionar com as pessoas. Nós temos por muitos anos a igreja evangélica no Brasil pregou contra o pecado. Olha, você não pode pecar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E nós começamos a entender, precisamos entender, que na verdade não é o que nós não podemos fazer que deve ser ensinado. Mas sim, nós devemos ensinar o que é que nós devemos fazer. Porque quando fazemos aquilo que é certo, automaticamente deixamos de fazer aquilo que é errado. E quando entendemos e aprendemos que o amor de Deus sobre nós nos torna mais parecidos com Ele, passamos a agir como Ele. E agir como Cristo automaticamente faz com que nós deixemos o pecado de lado. Automaticamente faz com que nós deixemos aquilo que não é certo de lado. Quando você ama a Jesus, quando você deixa que Jesus entre na sua vida de tal maneira, que mesmo quando você é traído, mesmo quando você é abandonado, mesmo quando você está enfrentando problemas, você sabe o amor que você tem do Pai, aquilo que acontece ao seu redor não vai abalar a sua fé, não vai abalar a sua permanência na presença dEle. Aquilo que os outros falam, a maneira como eles te olham, a maneira como eles te julgam, a maneira como as pessoas têm uma conduta com você, isso não vai mudar a sua maneira de se relacionar com Deus. Porque não é o que as pessoas fazem, não é o que as pessoas falam que determina quem você é. Meu irmão, compreender o amor de Cristo
é curar a nossa alma. É uma das maneiras de transformar a nossa alma. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele fala, versos 1 e 2 ali, ele fala da importância que existe em renovarmos a nossa mente. Quando ele fala de mente ali, ele está falando exatamente da alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa racionalidade, da maneira como nós enxergamos o mundo. E aí ele complementa esse texto e ele fala assim: nós precisamos passar por uma mudança de mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para você experimentá-la, você precisa entender o amor de Deus sobre a sua vida. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Ontem, durante o momento da vigília aqui, num dos momentos em que nós estávamos orando, eu pensei muito claramente, isso veio muito forte na minha mente. Falei: Espírito Santo, eu preciso que o Senhor tire todo o sofisma, todo tipo de preconceito das nossas mentes, do nosso coração. Nós como corpo, como igreja, cada pessoa que é membro dessa igreja, que frequenta esta igreja, que participa deste lugar, nós precisamos olhar para as pessoas como Jesus olha, não como um conjunto de regras olha, não como um conjunto de cultural vê as pessoas. Meu irmão, as leis humanas, elas são importantes para que nós possamos organizar a nossa vida coletiva, o nosso convívio. Mas muitas vezes, a maneira como nós aprendemos as coisas, elas são contrárias à forma como Deus nos ensina. Eu tenho falado isso com uma certa frequência. Nós aprendemos da forma errada na escola. Não estou aqui condenando as escolas, né? As escolas são instrumentos importantes para nós. Mas quando você entra ali numa escola, passa a ser aluno, começa ali a ser alfabetizado, começa a passar por uma avaliação periódica, bimestral, trimestral, e é colocado um objetivo para você poder passar de ano. Isso de uma maneira involuntária, de uma maneira inconsciente, nos faz começar a acreditar que eu preciso realizar algo para ter um mérito. Então, se eu fizer tudo certo, eu recebo a nota e eu passo de ano, sou parabenizado. E aí nós, enquanto pais, reforçamos isso, falando: filho, se você passar de ano, eu te dou um celular novo. Filho, se você passar no vestibular, eu te dou um carro. E nós criamos uma cultura de que tudo é feito por uma troca. De que as coisas só acontecem quando eu entrego algo para poder receber de volta. E essa cultura, ela é antibíblica do ponto de vista do Novo Testamento. Porque Deus não exige nada de nós, a não ser uma coisa: crer nele. Creia, e aí a salvação vem sobre a sua vida. Só que essa salvação vai trazer uma transformação em você. Mas a mudança vai acontecer por uma questão da influência do Espírito Santo em sua vida. Todas as vezes que você tentar mudar alguém com a sua oração, todas as vezes que você tentar mudar alguém com um conjunto de regras, vai haver frustração na sua vida. Pode ter certeza disso. Se você tentar discipular alguém colocando regras para cumprir e colocar princípios da psicologia, behaviorista, comportamental, de que se você faz certo, você é premiado, se você faz errado, você é punido. Meu irmão, se essa metodologia fosse certa, nós não precisaríamos de cadeias no nosso país. Porque sempre que alguém comete um delito e é preso, isso não corrige o comportamento. Isso não corrige a maneira do ser humano se comportar. Somente uma coisa pode transformar o ser humano, e isso é o amor de Deus. E aí só existe um lugar onde você encontra o amor de Deus, é na igreja. E eu não estou falando de igreja, essas paredes, este lugar físico. Eu estou falando de igreja, o corpo de Cristo. Por isso Paulo olha para Timóteo no fim da sua vida, nas últimas palavras, e ele fala: uma coisa eu exorto você a fazer: pregue a palavra. Pregar a palavra ali é exercer o amor de Cristo sobre a vida das pessoas. É olhar para as pessoas e falar: Deus ama você, vem andar comigo, porque você vai experimentar o amor de Deus sobre a sua vida. Até porque, se nós formos olhar, teologicamente falando, Timóteo nem tinha os evangelhos. Você já pensou nisso? Timóteo tinha nas mãos dele, naquele momento, 3 cartas. Efésios,
porque ele era pastor em Éfeso. Essa carta estava na mão dele. Ele tinha a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, e ele estava recebendo a segunda carta. Timóteo não tinha Marcos, Mateus, Lucas, João. Timóteo não tinha as cartas aos romanos, não tinha os atos dos apóstolos. Aliás, alguns atos nem tinham acontecido ainda para serem escritos. Quando Paulo fala para Timóteo, pregue a palavra, Paulo está dizendo, ame as pessoas, como você foi e é amado. Essa é a única maneira de pregar a palavra, meu irmão. Amando as pessoas. Amando as pessoas que estão ao seu redor. Estendendo a eles a mão de uma forma que não é o que você vai dar, não é o recurso, não é o que você vai fazer pela pessoa, mas é como você vai fazer, é o que está dentro de você, que vai ser transmitido para essas pessoas, de uma maneira que traga transformação nelas. Pregar a palavra, acima de tudo, é amar como nós somos amados. Agora eu vou dizer algo para você, para nós finalizarmos aqui. Você não consegue amar se você não entender este amor. Racionalmente, logicamente, nós não conseguimos compreender o amor de Deus por nós. Paulo mesmo fala isso, que o amor ele excede todo entendimento humano, toda a capacidade do ser humano de compreensão. O amor de Deus excede isso. Mas quando nós não nos sentimos amados, você não consegue amar. Você só consegue dar aquilo que está em você. Aliás, Jesus ensinou isso aos seus discípulos, quando eles foram confrontados ali de que eles deveriam lavar as mãos para poder comer. Jesus para e olha para as pessoas, para aqueles judeus que estavam cobrando ele, para os seus discípulos e fala, não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai do homem, porque o que sai procede do seu coração. Como é que você vai expressar amor se você não recebeu amor? Se o amor não está dentro de você? Como você vai tirar amor do seu bom tesouro se o amor não entrou na sua vida? E o maior desafio nosso como igreja, como corpo, como participantes do corpo de Cristo, o maior desafio que nós temos é que esse amor precisa entrar em nós de tal maneira, nos encharcar de tal maneira, que aquilo que acontece ao nosso redor, fui traído, fui abandonado, as pessoas não me dão bola, os relacionamentos destruídos, os problemas, talvez problema financeiro, talvez um problema que você se envolveu ali, talvez alguém envolveu você em alguma situação, em alguma circunstância. Meu irmão, quando você olha para isso, você enche o seu coração de dor e de amargura. E aí quando você vai ministrar o amor para alguém, o que tem dentro do seu coração é dor e amargura. Quando você entende o amor de Deus sobre a sua vida, ao você olhar para alguém, você vai olhar com esse mesmo amor. No dia a dia, eu sei que isso não é simples de fazer. E eu falo isso para você com consciência plena. Quando eu estou pregando aqui, eu estou pregando primeiramente para mim. Porque existem muitos momentos no nosso dia a dia em que às vezes nós ficamos nervosos, ficamos agitados, existem algumas coisas que nos deixam ansiosos, preocupados. E olhamos determinadas situações e falamos, isso daqui, como é que pode ter chegado nisso? O que eu preciso fazer e agora? Mas eu te digo que existe um momento em que você precisa olhar para dentro de você e falar, Espírito Santo, me conduz aqui, porque eu preciso expressar o amor de Deus aqui. E a minha maneira de resolver não vai funcionar, precisa ser da sua maneira. Por isso que Paulo fala para Timóteo, pregue a palavra. Paulo não dá estratégias, fala, olha, faça isso na igreja, faça aquilo outro, resolva desse jeito os problemas. Ele dá ali na primeira carta, ele tem uma série de instruções que Paulo dá a Timóteo. Mas nessa segunda carta, ele coloca no finalzinho da carta, e ele fala algo aí muito, muito forte. Vou ler aqui numa outra versão, ele fala, eu conjuro-te. Conjurar é você acusar uma pessoa, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação do seu reino. Prega a palavra. E o que eu preciso dizer para você hoje, Comunhão Cristã Aba, em Maringá,
você que é participante dessa igreja, você que está aqui hoje, você que está ouvindo essa mensagem, presencialmente ou talvez lá na internet, pregue a palavra. Pregar a palavra não é pegar uma Bíblia e dar na cabeça de outra pessoa, não é isso. Pregar a palavra é entender que você é um amado do Pai. Pregar a palavra é entender que você é o alvo do amor de Deus. Pregar a palavra é você expressar esse amor para as pessoas que estão ao seu redor. Pregar a palavra é viver o amor de Deus na sua vida e refletir o amor dele na vida daqueles que estão ao seu redor. Quero chamar os irmãos do Ministério da Música, por gentileza, venham aqui à frente. Paulo, quando escreve as suas últimas linhas, ele revela as suas necessidades mais básicas. Ele fala para Timóteo: traga a capa que eu deixei em Troade. Provavelmente Paulo estava passando frio na cadeia. Alguns autores, alguns pesquisadores ali, teólogos, eles entendem que Paulo provavelmente estava preso em algum lugar como se fosse uma masmorra, um lugar frio. Ele pede uma capa para que ele possa se agasalhar. Paulo pede os seus livros, os pergaminhos, para que ele possa ter algo até mesmo para fazer. Paulo pede para que Timóteo vá rápido, venha depressa. Ele estava sozinho. Muitas vezes nós temos necessidades como seres humanos. Somos assim. Mas Paulo, em momento algum, perdeu a perspectiva do amor de Deus sobre a vida dele. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Muitas vezes nós nos sentimos desamparados. Às vezes nos sentimos meio até desorientados do que fazer. Às vezes olhamos para uma atitude, para uma situação, para uma circunstância que estamos passando e falamos: Deus, por que isso aconteceu? Por que eu fui parar aqui? O que me levou a estar neste lugar? Meu irmão, independente do momento, se você está junto com alguém ou sozinho, saiba que Deus continua assistindo a sua vida, assim como assistiu a Paulo naquele momento, e que Deus continua manifestando o cuidado dele sobre você, assim como manifestou a Paulo dias ou semanas antes dele morrer, quando ele escrevia essa carta a Timóteo. Paulo escreveu a carta como se fossem as últimas linhas que ele escreveu na sua vida. Essa carta ecoa por 2000 anos, chega às nossas vidas e nos instrui de que o amor de Deus é algo mais importante, é o objeto, né? Claro que eu não posso transformar o amor de Deus num objeto, mas para que nós possamos entender, o amor de Deus é o objeto mais importante que temos em nossas vidas. É algo extraordinário que está em nós. E nós precisamos transferir isso a outras pessoas. Assim como Paulo falou para Timóteo: pregue a palavra. Eu digo para você, eu digo para mim mesmo: pregue a palavra. Expresse o amor. Seja o amor de Deus na face da terra. Se nós ministrarmos o amor de Deus às pessoas, este lugar enche. Não que seja importante encher, somente por encher. Ele precisa encher de pessoas que compreendam o amor de Deus, porque essa compreensão vai fazer com que o amor torne-se a voltar para fora delas. E aí nós vamos andar em águas profundas, que é o tema que nós temos para esse ano. Águas profundas. Essas águas profundas são cheias do amor de Deus. São a presença de Deus em nossas vidas. Vamos ficar em pé, por gentileza. Eu espero que você tenha sido edificado com esse pensamento. Paulo dizendo para você: pregue a palavra. Usando aí a minha boca para dizer: pregue a palavra. E você possa experimentar o amor de Deus. Eu não posso finalizar esse culto, eu preciso fazer uma pergunta. Porque pregar a palavra é falar do amor de Deus. E eu preguei a palavra aqui, eu falei do amor de Deus. E eu gostaria de perguntar se existe alguém que está no nosso meio hoje que gostaria de aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se existe alguém que está aqui hoje que gostaria de abrir o seu coração e experimentar esse amor na sua vida. E aí eu quero fazer um segundo convite aqui. Eu estou fazendo um convite a você. Quero fazer um segundo convite, fazer uma extensão aqui desse convite. Talvez você tenha andado distante de Deus. Talvez você tenha caminhado longe dele. Talvez você já tenha em algum momento da sua vida
aceitado a Cristo, já tenha erguido a sua mão num culto, numa reunião. Talvez alguém já tenha feito uma oração de entrega junto com você e você já tenha servido na igreja, vivido o ambiente da igreja. Mas talvez apareceu algum Demas na sua vida, te magoou, te ofendeu. Talvez apareceu algum Alexandre, né? Como Paulo escreve ali, Alexandre, a respeito de Alexandre, que foi o ferreiro, que era um opositor, que estava contrário a ele. Talvez alguma circunstância da vida te afastou de Deus. E eu quero te convidar, se você deseja retornar para os braços do Pai, faça um sinal com a sua mão, para que nós possamos orar pela sua vida. Se você está bem com Deus, se você está em comunhão com Ele, fique em paz, não precisa fazer nenhum sinal. Amém? Amém. Feche seus olhos por um instante. Todos aqui já aceitaram a Cristo Jesus, todos já estão aí em comunhão com o Pai. Então eu quero fazer uma oração agora por você, pela sua vida, por esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, acima de tudo, porque o Senhor nos ama. Acima de tudo, porque não existe gesto e atitude humana que possa, de alguma maneira, interferir nesse amor, quebrar esse amor, destruir esse amor, nos afastar desse amor. Não existe nenhum espírito, nenhum ser, seja ele no reino espiritual ou no reino natural, que possa nos impedir de acessar o amor de Jesus. Mas eu quero te pedir agora, Pai, se existe algo na nossa mente, nos conceitos, nos preceitos que temos, algum conhecimento anterior a Cristo Jesus, talvez alguma maneira de ver a vida, que tem impedido as nossas vidas, que tem impedido a nossa mente de experimentar esse amor. Talvez as circunstâncias da vida nos machucaram de tal maneira que criamos uma maneira de pensar, uma forma de pensar a vida que tem sido um impedimento para experimentarmos o amor de Deus. Eu quero te pedir agora, Pai, que através do poder do Seu Santo Espírito, todo tipo de sofisma, todo tipo de barreira na nossa mente, todo tipo de impedimento que bloqueia o experimentar do amor de Deus sobre a vida dos meus amados aqui, sobre a minha vida, caia por terra agora. Que o Teu Santo Espírito quebre qualquer tipo de sofisma na nossa mente, e que nós possamos experimentar a largura, a altura, a profundidade e o comprimento do amor de Deus em Cristo Jesus. Assim como Paulo orou pela igreja de Éfeso, eu declaro isso sobre as nossas vidas hoje, que nós possamos experimentar esse amor, que ao longo desses próximos dias, dessa semana, nós possamos ver, nós possamos ter um contato, ter uma experiência real e viva com o amor de Jesus. Que nós possamos perceber que somos amados, porque apenas assim, com esse amor enchendo o nosso peito, enchendo a nossa vida, nós poderemos refletir o amor de Deus e expressar esse amor a outras pessoas, e manifestar o reino, e pregar a palavra conforme o Senhor nos instrui, manifestar o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Obrigado, Pai, pela palavra que Paulo escreve a Timóteo. Obrigado porque essa palavra toca as nossas vidas hoje. E eu te peço, Pai, que o Senhor manifeste o seu amor sobre nós, de tal maneira que nós mesmos não sejamos um impedimento para esse amor ser derramado sobre nós. Que o Teu Santo Espírito, como eu falei, penetre fundo até os ossos, para que nós possamos experimentar esse amor em nome de Jesus. Para finalizar, a palavra de Deus diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo está fazendo uma pergunta. Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou uma espada? Como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí Paulo continua e ele diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Meu irmão, absolutamente nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Apenas uma coisa, é uma decisão sua de não recebê-lo. Mas se você decidiu recebê-lo em fé, você recebe esse amor, ele é direito seu. E ele vai transformar a sua vida, vai manifestar o amor dele em você e vai transformar. Você vai abandonar uma vida de pecado, porque você é amado do Pai, porque o amor muda a sua vida. Não é a disciplina, não é a correção que vai mudar algo. A disciplina e a correção servem apenas para nos fazer viver em sociedade. Mas a disciplina e a correção de Deus é amar você. E o amor muda a sua vida, muda a minha vida, muda as nossas vidas. E nós precisamos refletir esse amor sobre as outras pessoas. Amém?